Fala galera, estamos com mais um Pod Up, muito feliz em estar compartilhando histórias de empreendedorismo com vocês. E hoje estamos uma mega ilustre presença aí, a gente vai apresentar para vocês. Meu nome é Felipe Moinique e vamos lá com mais um episódio do Pod Up. Fala meus amigos, bom dia! Estamos com o Vinícius Franco aqui hoje, a alegria hoje, porque nós estamos com uma lenda do empreendedorismo hoje. E que satisfação hoje trazer esse cara aqui, porque a gente vai aprender hoje. Pessoal, prestem muita atenção nesse pod hoje, porque hoje é dia de aprendizado. Né, Gil? É isso aí, moçada, com certeza, muita alegria aí. Eu sei que vocês estavam com saudade, né? Estamos com saudades. Então estamos de volta, estamos por aí. Isso aí, Gil. Nada mais, nada menos, o nosso entrevistado hoje, nosso convidado, já tem 2 livros publicados, tem mais de 1.300 franquias espalhadas pelo Brasil, e se eu não estou errado pelo mundo, mas ele pode me corrigir aqui. Oséias Gomes, seja bem-vindo! Obrigado. Vamos Prazer lá. estar com vocês aqui, viu? Que legal, Oséias. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado por apoiar a nossa ideia aí de compartilhar o empreendedorismo com todo o Brasil aí. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Oséias, vamos lá. Onde tudo começou? Quem é Oséias Gomes? Oséias Gomes é filho de pai agricultor. Da Da roça. Cuidando de galinha, de porco, carpindo roça. E a minha vida começou no interior do Paraná, aqui perto, em Carambeí. Cheguei em Carambeí com 6 anos de idade e fiquei até os 15 anos e fui embora para Telêmaco Borba para estudar um pouquinho mais. Naquela época não tinha tanta faculdade como tem hoje, não tinha. Carambeí é mais interior, é mais interior, né? É mais interior. É mais Telêmaco, é mais... Tem Ponta Grossa e Carambeí aqui fica a 18 quilômetros dali de Ponta Grossa. Isso, tem até um parque bem bonito hoje. Um parque lá, né? O Carambeí é top. Telêmaco Borba é onde tá a Clabin hoje? Isso, Clabin, é isso, né? é Clabin. Até hoje, acho que a Clabin, ela é uma referência hoje lá pra cidade, né? A cidade existe por causa dela. Fui pescar esse dia uns lambari lá perto. Então, e eu trabalhei na lavoura, na roça, até os 15 anos. Porém, certo dia, eu olhei para as minhas irmãs e disse para elas, essa história todo mundo conhece no Brasil, que aliás, essa semana saiu na Isto É, uma entrevista minha, e todo mundo fala, da roça para empresas que da roça. Falei, gente, tá na hora de parar com isso de roça, né, cara? Faz 15 anos que tô falando da roça. É que é uma história que vende, uma história que as pessoas se conectam, as pessoas, eles veem que pode ser, a pessoa percebe que tem possibilidade realmente alguém que vem sem sorte, vamos dizer assim, vem de família pobre, e você poder mudar a sua vida. E talvez eu seja um case de sucesso nessa área. Porque eu sou de uma família, meu pai tem 6 filhos, o pai já é falecido. Você imagina um cara ganhar salário mínimo, morar na fazenda, só que olha a diferença, cara. 3 irmãs mais velhas. 3 irmãs mais velhas. Não. Aí depois de mim tem mais 2. Só que é o seguinte, tudo que é de melhor vai para as mulheres. Então, assim, uma vida muito difícil. Até alguns dias atrás, a maestra, a moça que me ajuda a escrever, que dá aula de espanhol na empresa, ela fez uma pergunta: Zé, qual que é o teu sonho de criança? Eu falei, era ter um lápis só para mim. Eu falei, um lápis? Eu falei, sim. Porque até a 4ª série você não escreve com caneta, só com lápis. E eu só ficava com as sobras das minhas irmãs. Só com os toquinhos. Só com os toquinhos. Então, se eu tinha vontade de ter aquele lápis que encostava nessa parte da mão aqui, ficava gostoso, escrito como é que é Faber-Castell, é bonito. Faber-Castell é dos bons ainda. Isso, dos bons. Não, só ficava só com esse toquinho. Então, minha letra, eu ficava pra baixo da mão aqui, ó, com o toquinho escrevendo. E era assim meu sonho de criança. Pode ser muito simples, mas era a grande verdade minha, né? Depois, na fase adulto, comprou todos os lápis possíveis aí. Eu ganhei um de presente alguns dias atrás, até foi ela que me deu de presente. Que legal. Uma maneira muito simbólica, eu estava palestrando aqui em São Paulo e levei esse lápis e mostrei lá aqui, isso aqui era meu sonho de criança. Porém, trabalhando um dia na roça, eu disse para as minhas irmãs assim, um dia eu vou ser alguém na vida. Um dia eu vou ser alguém na vida. E meu irmão olhou para mim e disse assim, Zé, pare de ser sonhador, nós somos filhos de pobre. Né? Somos filhos de pobre. Pena que não trouxemos o vídeo, tem até um videozinho
minha história que mostra bem isso aí. E talvez na simplicidade ela diz assim, viu, entra para a realidade sua, volta para a terra, né? Mas o inconformismo tomou conta de mim. Então tudo começou, respondendo a sua pergunta, foi com inconformismo. Eu dizendo que um dia eu vou ser alguém na vida, claro que o menino que está capinando roça, talvez ser alguém na vida para ele é dirigir um caminhão, Sim. um trator. Já é alguém, né? Ou ser o chefe de algum departamento da fazenda, talvez fosse isso. Mas o importante não é a capacidade que eu já tinha desenvolvido de pensar o que é ser alguém na vida. Mas o importante é que eu não sabia exatamente para onde eu queria ir. Mas uma certeza eu tinha. Do jeito que estava, eu não queria ficar. Hoje as pessoas dizem muito, não, você tem que saber para onde você vai, tem que saber para onde você vai. Às vezes não é o mais importante. Porque a vida hoje muda tão rápido, tão rápido. Sim. Você faz um cenário para um ano, a tua vida muda tudo em um ano. O principal hoje é você dizer, olha, do jeito que está, eu não quero ficar. Eu quero fazer algo melhor. E foi o que eu senti. Eu falei, não, isso aqui para mim não serve. Eu não sabia qual era o padrão de sucesso e talvez ainda não saiba. Porque para mim eu estou taxiando na pista, eu nem decolei ainda. E foi isso que eu fiz. Aos 15 anos fui embora para... Daí minhas irmãs já tinham se casado. Eu fui embora para Telêmaco Borba. Trabalhei morado de favor com a tia minha. E lá eu trabalhei de pacoteiro de mercado, trabalhei de frentista de posto, entrei de office boy do antigo Banco Bamerindos, do Zé Eduardo. E dali eu fui crescendo, cheguei até na área de gerência do banco. Ah, você ficou bastante tempo no banco, Fiquei 12 anos. É bastante tempo. Aí eu cheguei e disse, agora eu não quero mais ficar no banco. Saiu do banco com 30 anos. Isso, quase 30 isso. Quase isso. Minha idade. Isso, porque eu não queria... Mas já desentope. eu não queria servir do mate aí, gente. É isso aí. Aí sim. Não queria ser bancário a vida inteira. Não era... Tava inconformado. Mas já tinha uma estabilidade, se for Veja pensar, bem, né? Tem duas formas de o cara se tornar empreendedor. Ou, como no Covid agora, que a maioria das startups que surgiram foram startups de solução para outras empresas. A quantidade de empreendedores que surgiu durante a pandemia foi grande porque as pessoas perderam seus empregos. Então, elas tiveram que sair da zona de conforto para poder empreender. Por necessidade. Por necessidade. Agora, você está num emprego, ser gerente de banco, na década de 90, você não tem noção do que é isso, cara. Uma cidade pequena, quem manda é o padre, é o prefeito, o delegado e o gerente do banco. Que dá dinheiro para os outros. Você tem uma autoridade, então você tem uma inclusão social muito grande. Você imagina um cara com 30 anos ali, muito bem estável, um salário legal, carrão, aquela coisa tudo que menino quer ter. Eu falei, não quero mais ficar aqui. Eu quero fazer algo diferente. Mais uma vez, eu me provoquei. Eu sabe o status quo, você questionar o estado em que você está? É exatamente isso. Eu sempre questionei o estado que eu estou. É por isso que é importante quando a gente fala a história do Zé que saiu da roça. Aquele cara não existe mais. Talvez tenha a essência dele, muitos conceitos que eu trago comigo. Por exemplo, meu pai, eu sempre digo que meu pai nunca me deu nada que eu tenho, mas me deu tudo que eu sou, meu falecido pai. Porque a essência, a gente tem que ser a gratidão de tudo da onde você saiu é referência para a sua vida. Mas aquele Zé não pode existir mais. Entendeu? A gente vem performando, a gente vem melhorando na vida. E a gente tem que lembrar de uma história dessa no passado, mas entender que aquele Oséias já não existe mais. Porque as pessoas mudam durante a vida. Umas para melhor, outras para pior. Então, quando você tem uma referência de alguém que saiu de lá, não ache que é exatamente aquele cara que você tem que copiar. Então eu vou para a roça também, eu vou pegar uma enxada, botar nas costas e vou para a roça. Porque esse é o padrão de sucesso. Vou começar com esquece isso, cara, esquece isso. Não, esquece isso. Pega as aulas do que eu falo hoje, do que eu tenho hoje. Então, uma empresa, você constrói uma empresa, logo você tem que pensar em escala dessa empresa, logo você tem que pensar em trazer um fundo para dentro dessa empresa, logo você tem que pensar em fazer IPO nessa empresa, ter autonomia própria nessa empresa, você ir para outras coisas. Chega desse pensamento de empresa familiar morre com 100 anos, você tem que perpetuar uma empresa desde que ela esteja conversando com o mercado ainda, entendeu? Então é diferente. Então a história do Zé é para dizer para as pessoas que estão lá ainda no ponto de partida, dizer, cara, é possível, nunca entregue a tua história na mão dos outros, porque o empoderamento sempre está em nós. E sabe qual é o melhor entendimento nisso, gente? É porque toda pessoa que pensa em empreender, ele pensa, eu sou pobre. As pessoas acham que empreender começa pelo dinheiro.
Dinheiro é a última parte da história. Consequência. E eu provo isso. Muita gente fala isso, mas não consegue definir com tanta clareza como eu defino. Por exemplo, primeiro, a gente tem que ter conhecimento. Buscar conhecimento. Muito conhecimento. Muito conhecimento. Que não existe muito conhecimento. Todo conhecimento ele é pouco. Mas você tem que estar pelo menos na média para que você não erre. Entendeu? Quando você fala em conformismo ali, Oséias, eu sou uma pessoa... Eu me questiono todos os dias. Todos os dias eu falo, cara, não tô fazendo certo, não estou bem, não estou feliz, ou quero... Eu sou esse tipo de pessoa que me questiona todos os dias. E às vezes eu me sinto assim, quando que eu vou chegar e estar contente? Você tem isso? Você tem essa inconformismo diário, assim? Oséias, não está bom pra você. Oséias, não está bom pra você. Ou não, ou você chega uma hora assim, não, estou tranquilo, estou feliz, já estou realizado pelo que eu conquistei. A felicidade não tem a ver com a conquista. A felicidade não pode ter nada a ver com conquista. O empreendedor será um eterno infeliz. Você tem que sempre ser grato. Você tem que sempre se sentir realizado com as suas conquistas. Porém, nunca estar saciado. Não é como você se alimentar. Acabei de fazer uma refeição. Eu não quero mais. Porque o empreendedorismo, duas coisas para mim libertam o homem. Deus e o empreendedorismo. Porque você é livre. O empreendedor é livre. Ele conquista um, ele pode conquistar 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que eu falo que empreendedor não é dinheiro, é mentalidade. Tem que se preparar. Depois que ele se prepara, ele tem que ter habilidade. A segunda fase é aplicabilidade. Entendeu? Depois, habilidade. É diferente uma coisa da outra. Depois você vai... Aí sim, as pessoas começam a investir em você. E você fala que... Você ouviu você comentando sempre. Não é sonho, é projeto, né? Não é só você sonhar. Sobre esse projeto, Mas Zé. você tem que projetar, né? Isso, sobre esse projeto. Quando que você lá é gerente de banco, e daí você fala, não tô feliz aqui, quero mudar. Quando que inicia o projeto da sua... Aos 17 anos de idade, quando eu ganhei o primeiro livro de presente de um ex-diretor da indústria Klabin, que é amigo meu até hoje, ele me deu um livro e eu me tornei um autodidata. Eu sou formado em administração de empresa. A administração da empresa em 94, cara, você era o ralé de dentro de uma faculdade. Porque não servia para nada. Não servia para nada. Hoje eu não sei como que funciona o curso de administração, com certeza é 1000 vezes melhor do que da época. Porém, o que fez eu crescer? Não foi o conhecimento convencional. Foi o autodidata que foi gerado em mim. Com 17 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro livro e eu comecei a estudar em torno de 4 horas e meia por dia de aula. Durante mais de 15 anos da minha vida, eu estudei mais de 4 horas e meia por dia. Depois diminuiu para 2 horas e meia. Hoje ainda eu leio em torno de 1 hora e meia por dia, porque eu também sou escritor. Eu acabei de entregar o meu novo livro para a editora Gente, que sai agora em outubro. Pode falar o nome ou não? O meu terceiro livro, sim. Empreenda com princípios bíblicos. Olha só. Legal. Diferente, né? Diferente. Até eu queria que você trouxesse também um pouco para nós assim, o empreendedorismo e a Bíblia. E o ser cristão. Porque fala na Bíblia também de empreendedorismo. Muito. O que diz empreendedorismo na Bíblia? Muito. Por exemplo, o próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse para os seus discípulos: vocês farão coisas das quais eu fiz e maiores. Empreendedorismo. Estava se refutando para os dias de hoje. Vocês farão coisas da vida maiores. Esse é empreendedorismo. Sim. Coisas maiores, né? Deus fala com Daniel, você sela o livro e nos últimos tempos, o que é últimos tempos? É os tempos que nós estamos vivendo. E esses últimos tempos, não é que as pessoas falam de últimos tempos, lá para os mais. Que traz tudo que estão só igreja, ou católico, ou cristão, como se fosse o chamado fim do mundo. Últimos tempos é o tempo que estamos vivendo. Amanhã é os últimos tempos, daqui 1 ano é os últimos tempos, daqui 3 anos são os últimos tempos. E ele diz assim: e a ciência se multiplicará. Então, o próprio Deus, na verdade, já sabia que aquela palavra não era para aquele momento, é para os dias de hoje. A ciência, o conhecimento, a ampliação das coisas, o empreendedorismo, o metaverso, a internet, tudo isso. Então, outra coisa, pega lá em Romanos 12, diz assim: e Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Cara, isso é inovação na veia. Isso é empreendedor nato, né? Imagine que quando nós estávamos andando a cavalo lá há 70 anos atrás, eu já estava com um iPhone 15 na orelha, já aqui no metaverso. Ele traz à existência o que ainda não existe, como se já
já existisse. E as pessoas acham que empreendedorismo e Deus não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Em Jó diz assim, o teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Essa é a estrada do empreendedorismo. Só que as pessoas têm que saber entender isso. E como nós temos um país que hoje mais de 80% eles usam a Bíblia como referência de fé, tanto o cristianismo quanto o catolicismo, enfim. Então eu vim trazendo, fui provocado pela editora. Hoje eu sou escritor da maior editora do Brasil, onde escreve o Paulo Vieira, escreve o Roberto Chinachi, aliás, a editora é do Roberto, Maurício Bevenuti, que está no Vale do Silício, tantos os maiores escritores do Brasil. Hoje, se você passar nos aeroportos do Brasil, já tem foto minha. A editora investe forte em mim. Então, eles fazendo um estudo, entendendo que é um assunto de momento e que as pessoas precisam, eles querem, estão dispostos a falar sobre o tema. Então, eles me provocaram a gravar esse livro e sai agora em outubro. Isso é muito bacana porque enraiza exatamente, porque como você falou, 80% das pessoas hoje têm, ou é católico, evangélico, ou qualquer outra religião. Então as pessoas têm esse fortalecimento de fé e às vezes a pessoa pensa assim, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar, mas tem que fazer a tua parte. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que projetar. Claro, Deus está lá, com certeza, com todas as ferramentas te propiciando isso. Saúde, você tem braço, perna e você fazer acontecer. Nada vai cair do céu, né? Eu penso assim, desse formato. Você está extremamente correto. As pessoas imaginam que a fé é o suficiente. O próprio Tiago, ele escreve dizendo assim, a fé sem obra é morta. A fé, trazendo para uma linguagem mais atual nossa, dos dias de hoje, a fé sem ação é morta. O que tanto que está no ambiente da fé? O sonho, o projeto, a consciência, você ter, como é que eu posso dizer? Você ter você ter a convicção. A convicção está no ambiente da fé. Por que a fé é das coisas você não se vê? Porque a fé é o que vai te projetar a fazer. Porque quando eu olho para essa xícara, ela já existe, não preciso de fé realmente. Mas para chegar até ela, eu preciso ter fé. Agora, se eu ficar só no ambiente da fé e não ter atitude, não ter ação, não ter a obra é a ação. Não vai acontecer. O que chancela a fé são as nossas ações. Imagina se Deus falasse olha, você será um grande empresário e você vai ter mais de 1.300 franquias hoje. E você fala assim... Vamos esperar. Beleza, que promessa, Deus vai me abençoar. E você não fizesse nada. Nada ia acontecer. Nada se vai não fosse acontecer. tua ação, né? E o próprio Deus diz, se achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quer dizer, faça primeiro a sua parte, depois eu faço a minha. Existem duas coisas que a gente tem de Deus. Bênçãos e milagre. O que é bênção? Você levantou hoje de manhã, saiu da sua casa, eu saí da minha cidade e vim até aqui. Eu fiz uma viagem, não bati o carro, não estragou o carro, deu tudo certinho. Foi uma viagem abençoada. Mas quem foi o protagonista disso? Fui eu. O motorista era eu. Sim. Deus é apenas o fio ação, condutor. né? No ambiente da bênção, o protagonista sempre será o homem. Sempre quem vai dar autógrafo, quem vai vir para um podcast como este, quem vai fazer a foto, quem vai dar entrevista, é o homem. Deus é apenas o fio condutor. Milagre, Deus só vai fazer quando o homem não puder fazer mais nada por ele. Aí entra no ambiente da glória de Deus, quando diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então não pode haver dúvida aonde existe um milagre. Isso só fica... É quando o homem não pode fazer mais nada por ele e Deus decide fazer isso na vida de uma pessoa, como aconteceu comigo no Covid. Eu fui entubado 2 vezes. Bom, o cara quando entuba uma vez no Covid, de cada 10 morre 7 e vive 3. E pro cara que entuba pela segunda vez, depois de 3 dias que saiu do primeiro tubo, qual que é a estatística? É 0. E eu estou aqui. Aí chegou o meu médico e disse para mim assim, realmente, você acredita em milagre? Eu falei, muito, muito. Porque se eu acredito que Deus existe, eu sou obrigado a acreditar em milagre. Eu falei, então você é um milagre. Eu falei, amém. Entendeu? É diferente. Sim. Então, realmente, o problema é que as pessoas querem, mas elas não têm coragem. Querem pagar o preço, né? Elas não querem pagar o preço. E assim, quando a gente fala de pagar o preço, as pessoas imaginam que é uma loucura muito grande. Empreender. Quando eu comecei a falar aqui sobre isso, que o empreendedor, o último é o dinheiro, é assim... Você aprende a dirigir no seu próprio carro ou no carro do pai? Geralmente é no carro do pai. No carro do pai, tá vendo, cara? Sim. Olha que massa. Sim. Quer dizer, você tá aprendendo nas coisas dos outros. Por que você quer aprender a empreender na tua empresa? Aí é o seguinte, né? Aí você traz o cara pra dentro da sua empresa e você tá dizendo pra ele, cara, aprenda aqui dentro. O cara está aprendendo dentro da sua empresa. Olha a chance que ele tem. Se der uma coisa, uma merda bem grande ali, quem que resolve? O dono da empresa.
Quer dizer, aí sabe o que a pessoa com a mentalidade pequena, com mindset ruim, diz: a empresa não é minha, eu não estou aqui para fazer isso. Quer dizer, pô, eu tô te dando chance de brincar com o meu brinquedo, cacete. Entendeu? Eu tô te dando chance de você brincar com o meu brinquedo. E o cara ainda não quer aprender aqui. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui não é no meu departamento. Agora, olha o problema que acontece em qualquer empresa. Quando um colaborador ele sai da linha de ser apenas um colaborador mediano e ele passa do meio para cima. Ou você tem que arrumar algum tipo de sociedade para ele, ou você tem que aumentar o salário do cara, mesmo ele tendo só uma boca, tendo só 2 braços. Por quê? Porque ele entrou na linha da habilidade. Qual que é a linha da aplicabilidade e habilidade? Diz a história que aquele pintor Picasso. É Picasso? Picasso. Ele estava fazendo uma caricatura de uma pessoa numa grande praça de uma cidade. E chegou uma mulher e perguntou assim: quanto custa para fazer a minha caricatura aí? Ele falou: $15.000. Quanto tempo? Uns 45 minutos. O quê? $15.000? Por 45 minutos. E 45 minutos? Ele falou assim: não, minha senhora, 30 anos e 45 minutos. Porque hoje ele criou habilidade, entendeu? Sim. A habilidade é isso. Então existem coisas hoje, nós estamos montando lá a Lions Startups. Por quê? Porque chega um menino lá, senta lá com uma ideia legal, maravilhosa. Ele levaria 6 meses para começar a sair do papel. E com a capacidade de habilidade, aquilo que a gente chama de experiência, né, que eu não gosto dessa palavra experiência. Experiência para mim não serve para nada, porque ela tem que morrer todos os dias para você poder fazer coisas novas, senão você fica agarrado nela. É você poder sempre ter eu troco a palavra experiência por habilidade. Olha o que eu já fiz. Confia em mim. Cara, esquece. Passado é passado. O passado, se ele não ajudar o presente e alavancar o futuro, tem que ficar no museu, ser respeitado, ovacionado, tudo certinho. Mas tem que ficar lá. Então eu prefiro trocar por habilidade. Habilidade é quando você está com os motores aquecidos sempre. Motores aquecidos. Sabe quando você fica muito tempo em um departamento, por exemplo, eu conheço muito isso. O cara é empresário, daí ele vira político. Porque ele tem um brand sobre o nome dele e faz isso. Aí quando ele quer voltar para o mundo empreendedor, o motor está esfriado. Já esfriou os motores. Já perdeu Até retomar de novo isso aqui leva muito tempo. E quando você se mantém aquecido, eu chamo isso de habilidade. Então, esse colaborador que está na sua empresa, que ele criou habilidades, cara, ele é um problema para você. É um problema bom. Ou um sócio vai virar concorrente, né? Porque ou ele vai montar um negócio para ele, ou ele vai te pedir aumento, entendeu? Sim. Ou você vai ter um jeito de fazer ele virar seu sócio. Por exemplo, e sabe quem faz muito bem isso? O dono da Ambev aí, o Lemon. O Jorge Lemon faz isso. Ele pegou o Beto Sucupira, pegou o Marcel Teles, lá os caras mais chave dele, e trouxe para debaixo da asa. E depois desse, a gente não sabe, mas tem centenas de pessoas. Na minha empresa eu faço as mesmas coisas. Por exemplo, a minha diretora de gestão tem uma sociedade comigo lá no Paraguai. O outro tem sociedade, uma assessoria de cobrança. E assim vai, porque é o seguinte: se eu não abrir porta para as pessoas que estão acima da média, elas vão voar em outro lugar. Elas vão fazer isso em outro lugar. Então o empreendedorismo, e essas pessoas não botaram a mão no bolso para fazer nada, eu tive que pagar tudo. Sim. Por quê? Porque a habilidade deles, a capacidade vale muito. Então, está aqui o conselho para quem está me ouvindo. Não ache que o empreendedorismo começa pelo dinheiro. O dia que você tiver conhecimento, aplicabilidade e depois criar habilidade, pode ter certeza que o teu passe vai valer muito. E dinheiro tem no mercado. As pessoas estão sedentas para investir em projetos bacanas e em pessoas de altíssimo nível de competência. O segredo é esse. Não seja que não queira ser visto como boi Nelore no pasto, todos iguais. Não, seja diferente. E como manter a habilidade como empreendedor mesmo? Eu ser hábil o tempo inteiro, é esse inconformismo, eu querer melhorar sempre, como ser hábil para ser exemplo para minha equipe? Exemplo não, né? Não posso usar essa palavra, né? Mas para ser hábil para minha equipe, olha, vou seguir esse cara, vou confiar no Zéias, vou sempre estar com ele. Eu prefiro tirar a palavra confiar e usar o exemplo mesmo. Porque um líder ele é para ser seguido. Estilo Jesus Cristo. Exatamente. Tanto é que ontem no sábado, todos os sábados, às 9 horas da manhã, no meu Instagram, tem uma live minha, MDE, meu discípulo empreendedor. É muito audácia, muita coragem minha dizer para as pessoas: seja meu discípulo. Por quê? Porque tem 2 ambientes que a gente vive: ou do encorajamento ou da influência. Quando que é a ambiência do encorajamento? Faça, porque vai dar certo. Nem sempre eu estou fazendo, mas ok,
eu tenho as teorias que dizem que isso vai dar certo. Por exemplo, os coaches foram muito criticados, quer dizer, o coach não tem uma empresa, mas ele fala, faça isso que vai dar certo. E eu sempre defendi que eles não estão errados, eles estão certos. Só que o nível de credibilidade talvez não seja tão alto. Mas em que momento que você influencia? É quando você diz, faça o que eu faço. No ambiente do encorajamento faça o que eu estou falando. No ambiente da influência, faça o que eu faço. Entendeu? Então, hoje, eu assumi para mim isso e dizer assim, viu, faça o que eu estou fazendo. Cara, se eu estou dando certo, o meu método está transformando centenas, milhares de pessoas nesse Brasil, nesse mundo, por que não eu usar isso para que outras pessoas também façam em suas vidas? Então, é um outro caminho. Agora, quando nós falamos de confiança, a confiança, nós temos que saber dosar ela, em que ambiente nós vamos usar a confiança. Sabe quando você vê um caixa, já que estamos falando num podcast sobre gestão, deixa eu dar uma pílula aqui. Quando que você vê um caixa ser roubado? Alguém foi lá e roubou no caixa de uma empresa. Aí, quando vem o dono da empresa, o que ele fala? Eu confiava tanto nele. Sim. Eu confiava tanto nela. Né? Por que isso? Dá um tempo aí, gente, só pra mim tomar meu... Toma o mate é amargo. Enquanto isso, a gente pede pra seguir o canal, né? Sigam o nosso canal no Pod Up, né, Gil? Isso aí. E sigam o Oséias Gomes também. Sigam ele lá no Instagram, tá com o Oséias Gomes mesmo, né? Isso. Inclusive no sábado, meu discípulo empreendedor, às 9 horas da manhã. Todos os dias comigo. Olha só, gente. Então, o que é o ambiente da confiança? Confiança, eu trabalhei como consultor de empresa durante um tempo e assim, eu confiava nas pessoas. E olha, muitos professores usam essa palavra. Você tem que trabalhar com quem você confia. O mundo mudou. A nossa mentalidade mudou. No passado, patrão era patrão, empregado era empregado. Por quê? Porque você precisava exercitar essa confiança. Eu chamo isso de gestão com a mão no cabo do facão. A vida toda era na imposição, no medo. Você não podia fazer coisa errada porque você tinha que temer o seu patrão. Medo de ser mandado embora, cara. Não, vamos Mas embora. o que é confiança? A confiança é a fragilidade de uma relação. Por exemplo, vamos imaginar. Eu vou para São Paulo para uma reunião e minha esposa fica. Aí, quando chega às 7 horas da noite, eu digo assim, amor, eu estou indo para um jantar com os colegas, ok? Quando é 9 horas da noite, ela manda uma mensagem, e daí, amor, como que está aí? Eu visualizo a mensagem e não respondo. Tá confiando ainda? Tá. Se eu perguntar pra ela, tá ainda. Ainda tá. Aí quando dá umas 11 horas, mais ou menos, ela me liga, eu bloqueei a chamada. Caiu a casa. Tá confiando ainda, não? Já complicou, já. Balançou. Já balançou. Mas se você for hoje lá dentro de casa, sentado um do lado do outro, assim, eu confio no meu esposo. Mas se isso começar a acontecer e se eu estiver distante, é complicado. Aí quando dá 2 horas da manhã, ela faz um chamado de vídeo, eu não atendo e mando mensagem, amor, já estou dormindo. É melhor nem voltar para casa, né? Nem volta. Porque nesse ambiente, ela tem que exercitar a confiança. Mas quando eu estou do lado dela, ela precisa confiar em mim? Eu posso amanhecer na rua, já em casa 6 horas da manhã. Se ela estiver do lado, não tem nada de errado. Sim. Entendeu? Agora, confiança Analogia legal, né? Confiança é estar longe? Não. Confiança é quando você não tem controle das coisas. Quando você não tem o controle das coisas, você tem que exercitar a confiança. Ai, tem que confiar, eu tenho que confiar. E hoje, o mundo dos negócios, como eu falei agora há pouco, o que Deus disse para Daniel? E a ciência se multiplicará. Quando eu falo de ciência, não é a ciência da NASA, da medicina. A maior ciência que se ampliou foi a ciência de gestão. Hoje as empresas têm escala porque tem um software. Você tem uma programação, aliás, 2 coisas que mais valem dentro de uma empresa: pessoas e dados transformados em informação. Agora, em escala, o que mais vale verdadeiramente é dados transformados em informação. Porque se você não oferecer isso para as pessoas, não tem como você se relacionar com elas. Eu volto lá em 1900 há 25 anos atrás.
acho que na década de 90, quando o Peter Drucker, o pai da administração moderna americana, imagina, há 20 anos atrás, ele disse assim: aquilo que você não pode mensurar, não tem como gerir. É exatamente isso. Quer dizer, você só se relaciona com pessoas quando você pode gerenciá-las. Ô Zé, mas se você não confia nas pessoas, como que você trabalha com elas? Querido, negócios, gestão, é dizer para onde vai, como vai e o que vai fazer. É transparência de relacionamento. Não é nem com confiança e nem com desconfiança. A gente não tem que desconfiar das pessoas, mas também não tem que confiar. Prestação de contas. Se nós temos a ciência aí levando modelo de software, de gestão, dados transformados em informação, que é o que mais vale hoje, por que você não vai fazer as coisas e ficar, eu confio, será que deu certo? Será que o caixa está certo? Será que a pessoa precificou? Será que isso aconteceu? Não me roubou? Cara, aí está no tempo da câmera. Que é isso? Não existe. Isso não existe. Então nós temos hoje que entender isso daí. Entender os tempos é muito importante para todos nós. Olha só. Empreender hoje é ser grato e servir. Eu vejo assim como duas coisas assim, mais servir, que nem você falou, não é dinheiro, mas é servir. Eu acho que quando você serve, automaticamente isso volta. E no empreendedorismo, eu acho que você sente isso hoje. Vamos falar, você tem mais de 1.300 pessoas ali que estão à frente dos negócios. E você serviu essas pessoas automaticamente para hoje. Elas servem a empresa, que é o Odonto Excelência, hoje. É o que é hoje, porque você também serviu. Você acha que isso compete muito no empreendedorismo? Em pensar mais em servir? No sentido de você não pensar muito no dinheiro e no resultado, mas em você fazer algo que você sabe que... Não pensando também na volta. Propósito. Uhum. Porque se você pensar só na volta, você já vira barganha. Não, vou fazer porque eu sei que eu vou ganhar. Olha, eu estava há um ano atrás, exatamente um ano atrás, que eu volto nesse evento agora, nesse mês, inclusive. Hoje é dia 1º, não. Vai ser em setembro. Amanhã que é dia 1º, né? No final do mês de setembro, agora eu volto em Muro Alto, em Porto de Galinhas, num evento que todos os anos nós temos lá, que o Janguia Diniz faz, do nosso grupo, do Grupo Êxito de São Paulo. E o ano passado, quando eu cheguei atrasado nesse evento, eu já tinha iniciado e eu fazia pauta daquele momento da fala. Era palestra invertida, as pessoas fazendo pergunta para nós. E quando eu sentei no plenário, a primeira pergunta já veio para mim: Oséias, qual é o segredo para ter uma franquia de sucesso? Claro, são feitas muitas perguntas para mim, porque todos pensam em escalar os negócios. Qual é o segredo de você ter uma franquia de sucesso? E eu respondi à pessoa: dê mais do que você recebe. Entregue mais do que você recebe. Isso é muito saudável. E só entregue para as pessoas aquilo que faz totalmente sentido para você. Quando eu falei aquilo, eu não imaginava que dali a alguns dias eu seria provocado pela editora para escrever um livro sobre o tema que eu acabei trazendo um assunto muito relevante sobre isso dentro do meu livro. Quando eu fui escrever, poxa vida, claro, eu precisava falar sobre propósito. Falei, como falar de propósito dentro da Bíblia? Aí eu me lembrei do dia que eu estava em Muro Alto, que eu falei sobre isso. Foi uma resposta rápida. Claro que uma pergunta dessa levaria 6 meses de resposta, porque é tudo que eu faço, né? O que fazer para dar certo o negócio. E eu não sei se é em Filipenses ou Colossenses, na Bíblia, que está escrito assim, agora eu não me recordo, que diz assim: e tudo foi criado por Ele e para Ele. Quando você não entende de propósito, dá até uma impressão que Deus foi um pouco egoísta, né? Poxa vida, Ele criou o mundo para Ele. Uhum. Não é isso, gente. Ele criou para Ele. Quando ele viu que essa bagaça aqui era boa pra caramba, que esse negócio é bom pra caramba, tomar uma Coca-Cola, andar de carro bom, comer bem, churrasco, coisa toda, né? Ele falou, cara, convidar essa galera para vir comigo pra cá. Foi quando Ele criou o homem. Uhum. Você entendeu? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quer dizer, quando fez totalmente sentido para Deus o mundo, aí Ele criou o homem. Aí Ele criou nós. Olha que coisa interessante. E para Ele, automaticamente, que coisa genuína, é para nós, né? Porque quando você fala sobre isso, é questão de você servir. É assim, você sempre quer ter acesso ao dinheiro do seu cliente. Ou você vai entregar para ele um produto ou um serviço. E o ato de você servir é exatamente isso. Que produto você está entregando? Que serviço você está entregando para as pessoas? Esse é o ato de servir. Porque as pessoas, o que mais vale é dinheiro.
O dinheiro, eu decido se eu compro esta cuia, eu compro a garrafa, eu compro este copo. Então, o que mais vale não são produtos, é o dinheiro. Ele é poder de compra imediato. Mas para mim acessar isso nas pessoas, eu tenho que entregar alguma coisa que interesse para ele. Isso é servir. Então dá a impressão que quando a gente fala isso, as pessoas entram naquela linha da melancolia. É porque nós estamos fazendo isso. É só pelo propósito de servir, de ajudar as pessoas. Conversa fiada, nós somos empreendedores. Fica clichê, né? Fica clichê, não precisa conversa fiada. Sim. Vocês estão fazendo isso aqui, mas está sendo criado brand, nome, marca para vocês. Isso vai reverter em benefício lá na frente em alguma coisa. E qual que é o problema disso? As pessoas, não é um podcast legal? As pessoas não estão aprendendo, não estão sendo servidas? É de graça? É de graça, mas um dia você vai se beneficiar disso. Network é isso. Network, você sempre entrega mais do que você recebe. Você nunca pensa tanto na colheita do que na entrega. Entrega. Um dia esse valor aparece. E às vezes nem somos nós que decidimos onde isso vai aparecer. Eu sei porque eu converso com dentistas que montam clínicas e eles dizem assim, olha, a minha satisfação, para mim nada mais do que olhar na boca do paciente, estar com aquelas facetas todas branquinhas, bom dia. Como eu me realizo na minha profissão. Eu falei, tá certo? É isso o que mais vale para você? Sem sombra de dúvida. E se ele olhar e falar assim, pois é, amei as facetas aqui de porcelana, só que eu não vou te pagar. Você continua feliz? Aí não. Eu falei, tá vendo como é mentira? O que mais vale é o dinheiro, cacete. Você entendeu? Não? A satisfação dele é porque ele não vai ficar inadimplente, ele vai pagar. Ele deu valor no teu serviço. Então, existem uns clichês, umas conversas fiadas no meio do caminho, que, cara... Claro, o cara vai falar assim, eu quero servir, mas tudo tem um retorno. A gente acredita que a gente faz esperando também o retorno. Eu vou falar do pod hoje aqui. Pra quem não sabe, a gente começou o podcast aqui com o pensamento de falar, não, vamos fazer com que vamos servir as pessoas automaticamente de forma gratuita, que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e principalmente o empreendedor. Mas automaticamente a gente aprende aqui também. Então, para nós é um retorno gigante. Nós estamos aprendendo muito contigo agora aqui. Então, e não só nós, né? Se for pensar, quantos que nos... Não, e automaticamente nossa imagem está mais prevista, a pessoa sem vem dúvida. Vai a gente fortalece a marca, a gente fortalece a nossa imagem, tudo. Né? Tudo. Isso tem que ter uma relevância. Sim. E uma pessoa que assiste um pod deste e pensa, esses caras estão fazendo isso pra ficar famoso. Se aparecer. Ok, beleza, vai você fazer então, cara. Vai você tentar todo dia e fica gravando lá. E tem muita gente com certeza porque é trampo, cara. Os caras falam, nossa, o Zé está na internet gravando. Cara, ontem eu passei a tarde gravando. Entregando. Isso aqui é muito difícil. Aí entregando conteúdo que às vezes eu leio um livro todo pra tirar 2, 3 conceitos ali. E eu entrego pro cara aqui. Por exemplo, olha, o que eu acabei de falar aqui, pra quem é empreendedor e ouviu isso quando eu disse aqui, o que mais vale na empresa hoje são dados transformados em informação. O cara sai correndo, transforma tudo os dados da empresa em informação. Se ele tem 30 pessoas trabalhando na empresa, um dia vai ter 5, vai ter 2, vai ter 1. Porque vai reduzir custo, ele vai ter muito mais acesso, controle da sua empresa. O cara que pegou isso aqui, você acha que é assim? Isso vem num estalar de dedo? Nunca. Não é assim. Nunca. É muito estudo pra gente chegar aqui e entregar em 1 hora. Sim. E o que levou uma vida de estudo, pô. Eu acho... Eu até falo pros meus funcionários isso. Eu não gosto de ler, não gosto de ler. O cara viveu a vida inteira. Eu comentar isso. O cara viveu... Pra escrever um livro, tá lá em 100 páginas, 120 páginas, você tem preguiça de ler. O cara passou... 30, 40, tempo, 50, 60 anos. E o cara ensinou, de repente, em 1 semana. Você lê que o cara demorou, de repente, 30 anos pra formatar. Aí que que a gente pode puxar a ação do que o Zéias fala. Ação de ler, ação de buscar, ação do inconformismo, né? Estar querendo ser melhor. Conhecimento, buscar. Sensacional. Nós estamos vivendo um momento de uma geração que elas estão tendo muita informação e pouco conhecimento. Isso é verdade. Qual que é a diferença das coisas? Informação. Eu fico sabendo sobre tal coisa, mas eu não sei como aquilo aconteceu. Conhecimento é profundidade das coisas. Conhecimento é a profundidade do entendimento. Informação, ouvi falar hoje, mas a pessoa não sabe como aquilo é aplicado. Aí o que acontece? Ele fica se modelando nos outros a vida inteira. Aí fica aquela coisa superficial. Eu estou fazendo porque agora a modinha é o que o pessoal está fazendo aqui. Aí ele vive das modinhas. Ele nunca é um cara de profundidade, de criação. Ele nunca é um cara que tem uma chave única. Eu estava conversando com um colega até num pod em São Paulo, e eu falei sobre isso. Ele falou, Zé, onde está o grande problema da inteligência financeira? Eu falei, a cópia.
Falei, aqui em São Paulo mesmo, existe uma folia do povo mais da área do digital, do palestrante, coisa e tal, que estão muito na mídia, precisam se manter com brand, marca forte no mundo no digital. Assim, pô, um corre agora, comprou um avião, o outro tem que comprar também. Aí se um for viajar para fora do país, eu também tenho que viajar. Aí agora um foi lá e comprou uma Ferrari, também preciso comprar. Aí o cara comprou uma Maserati, eu também tem que comprar. Aí o outro comprar uma Lamborghini, também tem que comprar. Aí o cara agora foi morar em Alphaville, também tem que morar lá. Como se as realidades financeiras das pessoas fossem iguais uma da outra. Cara, isso não mexe comigo. Porque se isso mexe e você faz isso no teu momento real das suas finanças, ok, você está sendo maduro. Mas não significa que a minha realidade é igual à sua. Ela pode ser antes, ou pode ser depois, ou pode nunca ser esta. Aí eu começo a botar dinheiro, materializar dinheiro que não me dá retorno em coisas, porque eu quero viver de aparência. E aparência nenhuma dá dinheiro para ninguém. Isso é verdade. Você entendeu? Então, assim, existe. E esse mundo hoje da internet, só da informação, ele é um pouco perigoso. Porque as pessoas deixam de produzir coisas de verdade, deixam de construir coisas de verdade. Eu conheço gente que está dando aula que nunca leu um livro. Eu conheço gente que está dando curso, que faz 3 anos que não lê um livro. Mas ele fica pegando uma frase de um, uma frase de outro, cria uma aula e todo mundo acha que tem profundidade. Por exemplo, já atrás eu vi uma pessoa dizendo assim, falou assim, viu, olha, o que é gestão para você? Confia, confia, confia e controla. Eu falo totalmente o contrário. A palavra confiança para mim não serve para nada. Porque eu vivo na pele. Eu tenho 18 mil colaboradores nesse Brasil. Se imagina se eu dependesse de confiar do cara que está lá em Manaus, cuidando de uma clínica lá, que ele podia furar o caixa da clínica lá, roubar. Tudo bem, o franqueado tem a responsabilidade dele. Mas eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenha relevância como franquia. Porque não é na odontologia em si. A odontologia é commodities. A odontologia seria muito utopia da minha parte eu dizer que a melhor odontologia do Brasil está nas minhas mãos. É mentira. Os melhores dentistas do Brasil estão dentro da Odonto Excelência. Isso é banalidade. É levianidade. Entendeu? Claro, o que é que eu dou um método, eu dou uma gestão, dados transformados em informação. Eu faço com que o cara analise a empresa dele em 5 minutos, 10 vezes por dia, de onde ele está, como ele quiser fazer, o que ele quer ver. Eu ensino, eu treino as pessoas aonde olhar, o que olhar. É diferente. Entendeu? Aí eu falo assim, é confiança. Isso não é confiança. O seu clique e, aliás, o meu método já tem, eu vou dar um spoiler, mais um spoiler aqui. Opa, vamos lá. O próximo livro que vai sair já tem o contrato com a editora, eu lanço agora no YouTube. E o próximo livro é de gestão de pessoas. Olha aí. Já solicitaram que eu escrevesse o mais breve possível, porque eu tenho um método de gestão de pessoas meu, Zéias Gomes, que eu criei, ele não está acabado e nunca será acabado. Porque faz 14 anos que eu venho desenvolvendo ele, todos os anos tem coisas novas que eu vou implementando ali. Porque o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando. Gerações vão saindo. Ele só tem um nome, que marcou esta geração. Quem sou eu dentro do nós? Quer dizer, eu amo trabalhar em time, desde que eu saiba exatamente quem é a pessoa que está lá. Existe uma analogia de um filósofo americano que diz assim, viu, o camelo, apesar que eu adoro camelo, eu tinha uma camelo até alguns dias atrás, saí na capa da Isto montado nela. Você tem uns animais exóticos? Tenho. Né? Mas só que o camelo não é tão bonito igual o cavalo. E ele, a questão de estética, né? Ele diz assim, o camelo, ele saiu de um comitê americano, onde eles tentaram criar um cavalo, só que lá nesse comitê ninguém sabia quem era quem. Entendeu? Quer dizer, quando você cria um comitê e você não tem alguém que direcione, alguém que comande aquilo, é muito nós. Uhum. E aí entra aquela questão seguinte, quem sou eu dentro do nós? Hoje, quando que a gente quer achar o culpado nas coisas? No erro. Uhum, na assertividade, nós queremos a coletividade. Uhum. Imagine que você chegue e diz, gente, quem foi que deixou as luzes acesas aqui do pod nesta noite e os ares ligados? Eu não fui. Foi ele. Né? Certo? Agora, gente, imagine que nós estamos num time de 100 pessoas. Quem foi o responsável para que nós cumpríssemos as metas do mês passado? Eu faço parte, porque eu fiz a minha parte. Quanto? Não, fiz 100%. Outro, nossa, que arrogante. Uhum. Todo mundo trabalhou para o resultado. Na assertividade, na glória, a gente sempre quer a coletividade. E não deve ser assim. Olha, para mim não tem coisa... Olha, o mundo socialista dentro do mundo capitalista é a pior nojeira que existe. Por exemplo, participação de resultado.
Isso é coisa do passado, gente. Ainda tem gente falando de participação de resultado. Ainda tem gente falando disso. Hoje é meritocracia. Meritocracia. Participação de resultado. Quer ver o que é participação de resultado? Sabe aquele supermercado que você chega, tem mais ou menos uns 1000 pacotes de café, e lá em cima tem uma bicicleta? E diz assim, viu? Compre um pacote de café aqui e concorra a essa bicicleta. Pô, bicho, eu olho para aquela pilha de café e falo assim, cacete, cara. Eu tenho que ter sorte com força para ganhar essas... Uma mega cena. Não me motiva nunca a comprar aquilo. Participação de resultado, cara. Imagina, nós estamos em janeiro agora. ISO, fazer um 5S, aquela coisa toda que eu aprendi lá em 1990, lá nas grandes empresas. Olha, não deixar lixo no chão, porque isso pode resultar, para mim, resultado lá no final do ano. Aí chega lá e o funcionário diz, olha, o patrão diz assim, olha, nós estamos todos no mesmo barco. Que barco é esse, cara? Que eu ando com um carro de R$1 milhão, que o dia que eu dou a participação do resultado, você não consegue comprar os parafusos da roda do meu carro. Entendeu? Cara, isso é nível de consciência errada. Consciência errada. Eu tenho que dizer, cara, assim, seja bom como eu sou. Seja meu discípulo, faça o que eu estou fazendo aqui. Porque as portas vão se abrir tão logo você será como eu sou hoje. Pronto. Só não tem inveja de mim. E a inveja não vem você com conversinha leviana. Ai, eu dou a participação do resultado lá pro cara. Que participação do resultado, cara? Meritocracia. O cara fez hoje. Ele, viu? Funcionário é recompensa rápida. Por que o funcionário tem um salário com 30 dias? E o teu lucro vem primeiro o BCRIF da tua empresa, o custo batendo com a receita. Aí vai lá pro payback daqui 2, 3 anos, coisa e tal, aquela coisa toda. Porque empreendedorismo é visão a longo prazo. A vida de funcionário tem que ser recompensa rápida. Porque daqui 30 dias tem que botar comida dentro da casa dele. Ele tem filho para ir para a escola, tem tudo isso. Então agora você falar para o cara que daqui 1 ano, se ele catar o papel do chão, ou se cumprir a meta, não sei o quê, vai ter um 14º, vai ter um negocinho na mão dele. Cara, mas está dando certo. Pode ter certeza que tem receitas melhores que essa. Para mim, funcionário é recompensa rápida. De preferência até antecipada. Que daí a gente chama isso de modelo de isca. Você, Oséias, meritocracia se coloca em toda a tua equipe? Desde o cara da limpeza, desde o cara da... Sim. Toda? Aí as pessoas me perguntam, como você faz isso no pessoal da limpeza? Fiquei curioso também agora. Como que você faz meritocracia no pessoal da limpeza? Claro, meu amigo, faz o usuário do banheiro avaliar, faz o usuário do refeitório avaliar, faz o usuário dos pratos limpos avaliar, faz o usuário, a pessoa do... Uma avaliação 360. Claro. Todos avaliam todos. Você tem que ter essa nota aqui. Poxa vida, aí você vai ganhar um 10% no mês de aumento, 15%, 5%. Olha o nível de excelência. Cara, porque dados transformados em informação. Dados transformados em informação é produto. Ele se torna produto na sua mão. E ainda eu escuto até hoje alguns dizendo, não, vocês conseguem fazer na área de venda, Oséias. Na área de vendas consegue fazer isso. Faturamento, mas o cara que trabalha no escritório lá, o cara da contabilidade, o cara diz. O cara consegue, pai. Só parar pra analisar e consegue sim. Só estudar. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento que tem como fazer isso. Uma coisa que eu acho, Oséias, ali, partindo do princípio, assim, você se preparou durante muitos anos para quando chegasse a oportunidade você estivesse pronto. E isso eu vejo porque você não é dentista. Hoje, você é empresário, mas você não é um dentista. Mas mesmo assim, os dentistas não tiveram a ideia, a capacidade de entender de gestão como você entendeu. Então, eu penso que às vezes essa preparação te levou hoje, quando chegou a oportunidade de você, cara, eu sei fazer isso aqui. E você fez acontecer. Aconteceu isso lá no início? Você acha que essa preparação e esse estudo foi o resultado, o fruto foi exatamente esse esforço para depois você colher, por você entender da gestão em si, de cabo a rabo e com profundidade? Você tocou num assunto aí que foi até algo cômico certa vez da minha vida. Um dia eu estava dando uma palestra e tem uns caras que, em final de palestra, que tem uma fila de gente para pegar autógrafo em livro, para fazer foto, coisa e tal. Aí tem uns caras chatos que chegam assim, eu queria um minutinho com o senhor. Eu tô olhando assim, autografo. Fala, querido, pode falar.
Aí quer fazer uma foto, eu encosto o rosto no rosto do cara. Ele falou, não é foto, não, eu quero bater um papo com você. Sabe o que é? É que eu tenho uma empresa, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, vou ter que parar aqui dos 300 metros de fila pra dar uma consultoria pro cara. O cara é muito estrela demais, né? Então acontece essas paradas. Aí eu tava, um certo dia, tava dando palestrando, e chegou um cara ali, o cara, ô, José, preciso falar com o senhor. Eu falei, cara, não posso agora, tá cheio de gente. Não, mas enquanto você vai autografando, eu vou falando com você. Eu falei, pô, o cara tá forçando. Então vai falando aí. Eu ali autografando, foto, com tal, pá. Aí, contando a história, pois eu tinha uma empresa de segurança. E daí, lá no mesmo lugar que eu fazia segurança, apareceu um trabalho da área de construção civil para mim fazer. E daí, na área de construção civil, eu me dei mal, me quebrei, coisa e tal. Eu falei, daí? Eu falei assim, mas qual área que você domina? Ah, na área de segurança foi a minha área, meu ponto forte o tempo todo. E como que estava indo a empresa na área de segurança? Ah, era maravilhosamente bem. Mas por que você foi se envolver na área de construção civil? Não, é porque o senhor já ouviu dizer que a oportunidade é um cavalo encilhado que passa na nossa frente? Eu falei, claro que já. 1950. Falei, então, eu aproveitei a minha oportunidade. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, você sabe andar a cavalo? Não sei. Tá aí, você caiu do cavalo. Por quê? Ele não estava preparado Para aquilo. para aquilo. Entendeu? Viu? A oportunidade é um cavalo encilhado que passa em sua frente. Então aprenda a dar cavalo. Mas você tem que estar preparado para Então aprenda a dar cavalo. Aprenda a dar cavalo, cacete. Agora o cara não aprende a dar cavalo, aí ele monta no cavalo, o que acontece? Pum, cai. Cavalo. Quebra o braço, quebra o pescoço, morre, acontece uma coisa com ele. Porque ele não estava preparado para quando a oportunidade chegou. Essa é a grande verdade. A segunda pergunta que você me disse, que você fez para mim, foi essa. Por que o dentista não criou o que você criou? Uma empresa tem 2 ângulos de visão. De dentro para fora e de fora para dentro. A melhor forma de você empreender é aquilo que eu falei. Só entrega para os outros aquilo que faz sentido para você. E isso não acontece de dentro para fora. Acontece de fora para dentro. Você tem que se colocar na relação do teu consumidor, de quem quer o teu serviço, o que é que você imagina que seria bom para você hoje. Para as pessoas, para a massa, para a rede que você atende. Isso é importante. E, infelizmente, na área técnica, hoje, quando investidores são dentistas, que lá uns 35% não é dentista e 60% é, eu tenho que desconstruir toda a mentalidade do cara. Jamais desconstruo a formação, porque ele já é dentista. Sim. Mas é mostrar para ele que ele, como dentista, é ele dentro da sala, atuando na boca do paciente. Ele é operacional. Agora, lá fora é empreendedorismo. Então ele tem que ter 2 mentalidades. A técnica, já que ele quer atuar como técnico, ou como dentista. E eu costumo dizer que eu tenho péssimos dentistas que estão ricos com a odontologia porque são grandes donos de clínica. O cara nem sabe como que é ter no paciente mais. E conheço dentistas que são os apaixonados pela odontologia, tecnicamente maravilhosamente bons, mas que a clínica não vai bem. Por que não unir as 2 coisas? Isso é questão de mentalidade. Você conseguiu unir exatamente Como isso. eu não sou dentista, eu não vim com nenhum estereótipo do segmento da classe comigo. Lá, quando eu iniciei lá em 2002, alguém dizer que era amigo do Oséias, era um dentista, se falasse que era meu amigo, era quase rejeitado na classe. Eu era um traidor da odontologia. O que esse cara... Ele não é dentista, está se metendo na odontologia. Eu não estou me metendo na odontologia. Estou fazendo um negócio. Como administrador, onde tiver um CNPJ, cabe o Zé Gomes. Entendeu? Assim, a odontologia, eu respeito ela até hoje. A parte operacional é cada dentista vai trabalhar com a capacidade operacional dele. Eu tenho a ver com o empreendedorismo da odontologia. É outra coisa. Essa foi aonde. Só que para isso você não pode ter uma mente viciada. Um grande problema, quero deixar esse conselho bem claro para as pessoas. Se você não preparar a tua mentalidade, você vai ler 1000 livros, vai em 1000 palestras, vai fazer 1000 cursos, porém, vai continuar tendo os mesmos comportamentos e os mesmos pensamentos de sempre. Então, não ter a mente viciada é uma das receitas principais. Estar disposto a mudar o que você pensa. Por exemplo, quando eu falei de confiança aqui, pode ter certeza que tem centenas de pessoas ouvindo esse podcast dizendo, eu não concordo. Ok. Eu construí um império com isso, com esse pensamento. Entendeu? Isso é verdade. Porque não se cria escala no negócio achando que eu tenho que confiar no cara que está lá em Manaus trabalhando. É prestação de contas. É resultado. É dados transformados em informação. Porque a palavra confiança dá a impressão que eu estou trabalhando com o caráter da pessoa. O cara tem que ser bom caráter, eu confiar nele. Um cara bom caráter sem habilidade, ele quebra uma empresa. Sim.
Não adianta ser... Né? Sim. Não adianta ser honesto e... Né? Né? Entendeu? Então, assim, eu prefiro, às vezes, o cara até com um caráterzinho duvidoso. É ruim falar isso, mas é verdade. E que eu controle ele, mas o cara seja gigante no lado operacional do que outra coisa. Tem gente também me ouvindo agora dizendo assim, eu não consigo me relacionar com quem não tenha caráter. Você acha que as pessoas são as mesmas? Você acha que as pessoas conhecem as outras como realmente elas devem conhecer? Ou a pessoa que você contratou há 5 anos da empresa mesmo que está hoje lá? As pessoas mudam. As pessoas mudam para melhor ou para pior. Inclusive, uma pesquisa da ONU recentemente fala que as pessoas, essa geração nova, eles vão ter pelo menos 3 profissões durante o ciclo da vida. Quer dizer, o cara lá com 18 anos se formou em odontologia, depois não quis mais ser odonto, quis ser médico, depois quis ser cientista da NASA e assim, e outras coisas mais. Pronto. Os atrás eu estava lendo um cara que foi campeão de sinuca mundial aí. E ele começou a fazer engenharia. E alguém soube, cara, você foi um fracasso na engenharia. Porque ele fez 3 anos de engenharia e parou a engenharia, nem concluiu o curso. Porque ele, nesse período, no mundo universitário, ele começou a gostar da sinuca e se tornou um campeão mundial. Nossa, você foi um fracasso na engenharia. Eu falei assim, cara, pra que serviu a engenharia pra você? Pra ser um grande campeão de sinuca. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Se o seu dentista hoje não é mais dentista, não quer mais trabalhar na boca, era só cuidar de clínica. Qual que é o problema? É a liberdade empreendedora que as pessoas têm. Então, assim, agora, é mentalidade, mudança de mentalidade. O que era ontem não é hoje. Hoje nós precisamos entender que o homem e o robô vão ter que andar junto. Isso é verdade. Você vai ter 2 pessoas, cara. Você hoje, você num avatar teu. Como é que chama isso hoje? No metaverso? Metaverso, né? Deu o nome, não é avatar? Como é que chama? Acho que é avatar. Hã? Não, no metaverso você ser uma pessoa, né? Não sei o nome da tua figura pra isso. Tem uma figura, é um avatar lá. Assim, enfim, você vai ter a tua figura aqui e a tua figura lá. E hoje acontece isso. Eu estava em São Paulo alguns dias atrás e um amigo meu, mergulhado no mundo digital, no mundo da tecnologia, ele estava tendo um lançamento de um condomínio lá em Portugal, que ia ser vendido alguns negócios bacanas no metaverso. Ele embarcou, que tem que fazer isso. O bonequinho dele aqui, me fugiu o nome agora, tem um nome certo para isso. E embarcou, que chegaria no dia seguinte lá e ia fazer negócio lá. Ele estava aqui no Brasil, estava em São Paulo. E lá ele pôs o bonequinho trabalhando. Só que tinha que estar lá o bonequinho. O bonequinho dele, o meu avatar dele. Não é avatar, tem outro nome pra isso. Não sei se você concorda comigo, Zé, mas hoje, na minha visão, já existe isso, né? As pessoas não são quem elas mostram na internet, teoricamente 100%. Então, o teu Instagram, o meu Instagram, nós somos 100% aquilo? Não sei, nós julgamos, mas né? as pessoas, o que elas mostram na internet, elas são aquilo? É a essência delas ser aquilo? Ou elas são aquilo na internet e são aquilo dentro de casa? São 2 pessoas diferentes. São 2 pessoas diferentes. São personalidades diferentes. Isso. Às vezes... Hoje as pessoas elas se maqueiam na internet, na verdade, no sentido assim. Você pode ver, tem muita coisa hoje. O pessoal faz o joguinho ali, faz uma encenação ali, e a pessoa fica ali achando que é verdade aquilo. Você olha, não, cara, isso é uma novela ali, estão fazendo e você tá achando que é verdade, tá caindo. Então tem muita coisa hoje na internet que o pessoal tá aproveitando, assim, a inocência das pessoas pra ganhar like, pra ganhar seguidor, pra ganhar... Tem isso também. Na internet tem muito isso. Sem dúvida. Já. Então esse entendimento do mundo atual tem que existir. E o aprofundamento, né? Ser, não somente conhecer, mas ter o aprofundamento no conhecimento. Essa questão da geração, né? Eu ouvi uma notícia, mas não conhecer a notícia, não ir a fundo... faz ser muito vago o mundo de hoje, faz os nossos funcionários, os nossos colaboradores ser muito vago em tese hoje, né? Hoje é muito mais difícil você encontrar uma pessoa que... Não sei se você tem esse problema também dentro da Odonto, mas essa pessoa que se aprofunda, essa pessoa que a gente treina e vai na geração, você tem isso? Vamos lá. Hoje uma preocupação muito grande das empresas é você formar pessoas rapidamente. Hoje, qual que é o tempo de formação de uma pessoa dentro da minha empresa? 90 dias. 90 dias. Nossa. Por quê? Lembra quando a pessoa disse, porque tem lá o supervisor júnior, sênior, não sei o quê, estavam 3 modos. Conforme ele ia crescendo, o salário dele também aumentando. Hoje eu formo uma pessoa em 3 meses. Porque os turnovers são muito grandes. Sim. As pessoas, eles saem porque não é que estão insatisfeitos com você, eles querem ter outras experiências. E hoje eu perco muito para mim mesmo. Muitos franqueados tiram pessoas de dentro da empresa para trabalhar nas clínicas. E eu tenho que entender que isso é normal.
O franqueado, gostei muito desse gerente que está cuidando da minha clínica. Vem fazer uma proposta de sociedade, às vezes. É aquilo que eu falei, pessoas preparadas. Hoje, as oportunidades são muitas. Né? Agora, grande verdade, eu preciso falar para os empreendedores que estão aqui, que estão ouvindo a gente. Uma empresa, sabe aquele discursozinho assim, ó? Contrate pessoas que têm espírito de dono. Uma empresa só vai se perpetuar quando contratar pessoas, funcionários que têm o espírito de dono, que vistam a camisa realmente. Cara, vai ver esse cara tem uma empresa com 20 mil pessoas Você não vai achar 20 mil pessoas que tem trabalhando. O primeiro homem que usou a sigla CEO no mundo chama-se Jack Welch. O primeiro homem que usou a sigla CEO foi ele. Ele tirou a GE de 13 bilhões para 600 bilhões de valuation. E durante 20 anos, ele foi um cara aguerrido por excelência. Em Cotranville, nos Estados Unidos, ele tinha um centro de treinamento e ele treinava demais as pessoas. Porque ele era obstinado por excelência. E ele tinha um chamado descarte consciente que tirava todo mundo da zona de conforto. Ele chegava no Brasil, 80-20, alguma coisa assim, 80-20, alguma coisa assim. Ele chegava aqui e dizia para você, viu, 10% tem que ser mandado embora. Como assim? Eu falei, você quer dizer para mim que não tem 10% que não esteja junto com os outros? E quando o cara ia fazer a seleção, ele achava os 10% que realmente estavam abaixo da média. Quer dizer, com isso, todo mundo sempre estava na linha do desconforto o tempo todo. Sim, nunca estava certo ali. E ele buscava excelência aguerridamente. 20 anos depois, ele botou um cara no lugar dele chamado Jeff Meltry. Jeff Meltry foi o cara que sucesseu o Jack Welch. E esse cara, a primeira coisa que ele fez foi ver qual era o nível de excelência que Jack Welch havia conquistado, o grande Jack Welch. E ele quando fez uma pesquisa de mercado, ele percebeu que tinha apenas 3% de excelência. Cara, como é que um cara passa 20 anos para conseguir 3% de excelência apenas? É muito pouco. É muito pouco. Aí ele escreve uma frase. Chego à seguinte conclusão. Que uma empresa vive de um plano excelente. Guarde isso, hein? De um plano excelente e de pessoas medianas. Quando eu vi aquilo, fechou o livro. Imagine. Os principais valores do Zé Gomes. Pessoas, gestão, estratégias e estrutura. Esse é o principal valor das minhas empresas. Eu falei, como é que o cara vem chamar as pessoas de mediano? Eu me irritei com o escritor, com o Jeff Meltry. Porque eu não leio o livro, eu leio a mente do cara. Eu quero entender qual que é o pensamento dele. Pensando. Ele se torna meu mentor durante a leitura. Mas eu não sou um cara que desisto fácil. Falei, cara, mas não pode. Tem que ter um sentido para o cara ter escrito isso. Aí quando nós chegamos em uma churrascaria, com o meu time de supervisores, eles botaram aquele pratinho que fica no meio da mesa, assim. Como que é o nome daquele pratinho? Cemitério. Como que é o nome? Cemitério, esse mesmo. Aí o seguinte, quando terminamos o almoço, ali tinha mais ou menos, nós estávamos umas 12 pessoas, ali tinha mais de 1 quilo de carne. Aí eu entendi, ser mediano não é desvio de caráter, é condição de estado. Isso é verdade. Condição de estado. A condição que estava ali era de desperdiçar. Porque a proposta que vinha era maior do que de consumo. Ou a carne esfriava no prato, botava ali. Quer dizer, isso não é extremamente horrível. Agora, se você pega um prato pronto, aqueles que no meu tempo era PF, no tempo do meu pai, hoje é prato à la carte. Entendeu? Vai tentar tirar um pedaço de carne do meu prato. Eu dou um tapão na mão do cara, tira a mão daí. Porque eu estou vendo as limitações do prato. Então eu tenho que proteger isso. Eu saio da condição de mediana para a condição de excelência para proteger aquilo. Entendeu? Aí eu entendi que é condição de estado. Hoje, você conversa com uma pessoa do meu time, as pessoas que estão lá, semana passada eu recebi uma grande instituição aqui do Brasil, o Banco BTG, e os executivos falam assim, rapaz, é impressionante como os teus colaboradores entendem da sua empresa. Eu fico embasbacado de ver isso. Falei, por quê? Porque eu, de gestão, dizer para onde vai, como vai, o que vai fazer. Você só segue alguém. Se eu falar para você assim, escuta, vamos dar uma volta até Ponta... vamos dar uma voltinha por aí? Qual que é a primeira pergunta que você pergunta para mim? Para onde nós vamos? Opa. Ponta Grossa. Ok, vamos conhecer é o seguinte. Fazer o que lá?
Pergunta pra ele, fazer o quê lá? Aonde vamos lá? Fazer o quê? Na Odonto Excelência. Legal, né? Legal. Como vamos? Pergunta. Como vamos? Montado em cima de 2 jeguinhos. Putz, mas vai demorar pra Só chegar. de brincadeira, cara. Não, mas eu tenho uma Lamborghini, tenho uma Ferrari, uma Maserati aí, uma Mercedes, uma BMW aí, está gostosa, carrão. Né? Dá pra ir? Vamos? Não, eu tô de avião. Meu avião só ali pegar um helicóptero, decolar pra lá. Mais gostoso ainda, né? Tá vendo? Você dizer como você vai é muito importante. Então, gestão é isso. Então, é controle de pessoas. Então, a empresa, ela fez os meus colaboradores, não é que eles cumprem os protocolos, as metas, porque são os caras mais foda do Brasil. Não é isso. É que eu faço com que o cara de nível de mediano, ele tenha atitudes excelentes. E eu não estou falando do meu time, estou falando de mim. Porque nenhum de nós que estamos aqui temos atitude de excelência durante o dia todo. Isso é verdade. Nenhum de nós. Nós temos picos de excelência. Não é alta performance. Porém, uma empresa, gente, ela precisa se manter em excelência o tempo todo. Uma empresa não tem coração. Quando chegou no final do dia, você tem que ter os teus dados e falar assim, poxa vida, olha aqui, ó, os dados transformados em informação, falou aqui que eu fiz 80% da minha atribuição e não 100%. Poxa vida, alguém já está me informando algo. E alguém já está me cobrando algo. É dizer para onde vai. O que você tem que fazer. Isso uma empresa viver de pessoas. Uma empresa, ela vive de um plano excelente de pessoas medianas. Pare de querer achar o gerente perfeito. Meu Deus, você tem que contratar colaboradores com mentalidade de dono. Não se contrata ninguém com mentalidade de dono. Você cria um plano perfeito que as ações deles fazem com que eles tenham atitudes de dono. Aí eu concordo com isso. Só que só consegue ver isso quem vive na prática. Não quem encoraja, e sim quem influencia. Porque eu vivo na prática o que eu estou falando aqui. Por isso que eu tenho meu discípulo empreendedor. Meu discípulo empreendedor. Porque não dá para ter conversinha fiada no mundo dos negócios. E só entende isso quem vive hoje uma empresa que está em todo o Brasil, no Paraguai, em Angola, e que eu sei exatamente o que está acontecendo em cada lugar. Porque senão você volta naquele... Aí nós temos que voltar com as conversas dos nossos pais. O boi só engole com o olho do dono. Imagine se você for olhar tudo. Não tem como. Tá vendo? Por isso que não dá para trazer o passado para o presente. O mundo dos negócios, você tem que respeitar muito o que foi construído lá atrás. Muito. Mas hoje, às vezes, eu falo assim, gente, cuidado com os conselhos que você pega de quem viveu no passado. Mas olha o que essas pessoas construíram. Foi desse jeito que chegou até aqui. Mas só que com esse jeito, se quiser continuar para frente, vai quebrar. É verdade. Porque o mundo muda, os comportamentos mudam, as pessoas mudam, o jogo muda o tempo todo. O mundo muda muito rápido, gente. Não tem ambiente perfeito para o empreendedorismo. Você já parou para analisar? Olha que coisa interessante. Ontem eu falei sobre anteontem eu estava fazendo acho que sábado. Sábado eu falei sei lá, alguma coisa. Tanta aula que eu dou aí. Eu estava falando sobre um texto bíblico. Por isso que eu escrevi esse livro agora. Isso está muito recente na minha mente. Onde tinha 2 empreendedores dizendo assim: este ano vamos até tal cidade e lá nós vamos construir isso e vamos ganhar muito dinheiro, empreender. Aí uma terceira pessoa está passando e diz assim, viu, deixa eu dar um conselho para vocês. Por que vocês não dizem assim, se Deus quiser e se vivermos, aí empreenderemos e teremos lucro. Quer dizer, veja bem, primeiro que você tem que buscar a aprovação de Deus em tudo que você faz. Segundo, você tem noção do que a métrica de um ano, que o ano é tudo, né? No ano você faz aniversário, você se sente mais velho. Em um ano, quando chega dia 31 de dezembro, nascem os grandes gigantes, porque o próximo ano eu vou fazer academia 3 vezes por semana. No próximo ano eu vou emagrecer 30 quilos. No próximo ano. E daí a impressão que o ano vai revolucionar a vida dele. Não tem trampolim do dia 31 para o dia 1º. Mas na nossa mentalidade, é o ano. Então, tudo a gente se faz pensando no ano. Mas quando você vai assistindo aquele programa televisivo lá, retrospectiva de 2023, você olha e fala assim, gente, dá a impressão que desconstruíram o mundo e construíram de novo em um ano, pô. Teve não sei quem, matou não sei quem que morreu, não sei quem artista, e não sei o que, isso aconteceu. Cara, é uma loucura o que acontece em um ano. É uma loucura. Então hoje não tem ambiente saudável. Se você esperar um ambiente propício para empreender, não vai acontecer. Ou é guerra, ou é questão climática, ou é questão pandêmica, ou é questão institucional, ou é política, ou é um presidente que entrou, mudou tudo que o outro tinha feito antes, muda a questão tributária. Meu amigo, você tem que se moldar. Tem que se adaptar. E eu não posso sair desse podcast sem dar minha principal aula.
O empreendedor ele tem que ser como uma pata de elefante. O que é ser pata de elefante? Está no meu livro Gestão Fácil. Eu falo sobre isso. O elefante ele tem a pata gelatinosa. Pelo seguinte motivo. O peso que está sobre as patas de um elefante, se ele pisar em uma pedra e não fosse gelatinosa a pata, quebraria. Ou em um buraco, enfim. Então é o seguinte, quando ele pisa na pedra, a pata se molda a pedra. Quando pisa em um buraco, um percalço diferente, ele se molda. Quer dizer, cada passo é um movimento. E cada movimento é uma nova adaptação. Essa é a vida do empreendedor. Então, quando eu falo para você que eu prefiro muito mais pensar aqui em desenvolver minhas habilidades do que a experiência, é por causa disso. Porque agora em 2006, morreu a empresa mais antiga do mundo, que perpetuou por 1.400 anos. É uma empresa japonesa que construía templos budistas. Passou por 45 gerações. Caramba. Quando eu falo agora, 2006, porque viveu 1.400 anos. Por quê? Porque não se reinventou. Então, o mundo é outro. O mundo não é o mesmo que as pessoas viveram, que os nossos antepassados viveram. Construir um grande negócio e daquilo foi do que ele viveu do mesmo jeito durante 50 anos, 60 anos. O mundo hoje, amigo, se você não se reinventar todos os dias, e não são mudanças grandes. Pequenas coisas. São pequenas coisas, você tem que ir mudando, transformando, coisa e tal, acreditando nisso, sempre em movimento, se adaptando. Então, para que serve a experiência do passado? Muito pouco. Agora, manter os motores aquecidos para você ter as suas habilidades. As startups que você está à frente agora, até porque você tem ali uma incubadora de startup ali. Isso. É sua mesmo? É minha. Você vê muita ideia nova. Só que, assim, muita coisa diferente. Mas não basta só a ideia, né? Porque, é que você falou, o cara vem com uma ideia ali, pô, isso aqui é legal. Mas tem todo um escopo ali, um planejamento para ser feito. E isso você tem lá na tua empresa. Você consegue ver coisas, assim, muito mais avançadas do que vem de fora, é daqui mesmo. O pessoal tá com ideias diferentes, assim. Primeiro, ideias existem dois momentos da ideia. Existem ideias que elas já estão ultrapassadas, estão fora da linha do tempo. Existem ideias que você vê que elas são aplicáveis, mas para mim aplicar ela ainda o mundo não está preparado para isso. Ainda vai muito tempo. Quer ver um exemplo? A criptomoeda. A criptomoeda, para ter realmente o sentido verdadeiro, nós temos que melhorar o poder de consumo dela. Então ela fica se relacionando em meia dúzia de coisas. Não, mas lá na Europa está usando muito. Cara, nós estamos falando de mundo. Eu não posso falar da Europa. Eu tenho que ver aqui, onde nós estamos, na nossa região, as pessoas comprando verdadeiro pãozinho lá com criptomoeda. Que poder de compra é esse? Que eu posso fazer tudo, não posso comprar comida. Sim. Você entendeu? Então, assim, existem algumas coisas que tem que acontecer antes, até que chegue nesse ponto. Então, a primeira coisa quando você analisa uma ideia é o seguinte: é o momento desta ideia? Porque é o seguinte, não é que... Claro, a gente sempre trabalha no mundo da inovação pensando no futuro, mas tem algumas bases que precisam acontecer para que esta ideia se encaixe nela. Acho que escala, principalmente tem que ter escala. Não, ela tem que se encaixar ali. Então é o seguinte, hoje, como eu disse, você não basta apenas ter ideia. Depois de uma ideia, tem que ter uma estruturação. Depois de uma estruturação, tem que ter uma validação. Daí um tracionamento e depois você lança no mercado. E isso é o que vocês fazem potência lá. de escala, sim. A pessoa chega lá cru com a ideia, ou enfim, é uma ideia boa, mas vocês fazem a estruturação para... Isso mesmo. Bacana. Mesmo. Pessoal, vamos encerrando o nosso... Infelizmente. Não, né? Infelizmente. Olha aí, ó. Uma aula com o Oséias Gomes. Não, tivemos uma aula hoje aqui, aprendemos Uma aula. muito. Servir para ser servido. Muito legal. Falar um pouquinho sobre empreendedorismo é algo sensacional, algo que toca a gente mesmo. Muito obrigado, Oséias. Obrigado por Eu que agradeço. ser deslocado de Ponta Grossa até a gente aqui. Muito feliz mesmo. Nós estamos muito contentes em participar contigo desse podcast, recíproco. cara. É muito, muito gratificante pra gente e o quanto nós aprendemos como sócios mesmo, né? Não, já aprendemos, já vamos quebrar o pau. Já vamos quebrar o pau. Já dá pra brigar bastante. Eu falo, ó, eu tenho aqui um engenheiro, eu tenho aqui um corretor e eu administrador. Então são três cabeças totalmente diferentes. Mas é muito legal. Isso é bom. É muito bom. Oséias, mais uma vez, muito obrigado, gratidão. Que Deus te abençoe. Muito, muito feliz por você participar com a gente e seja que a tua carreira seja sempre validosa aí. Parabéns mesmo. Obrigado. Galera, um abraço, valeu. Valeu, moçada. Valeu, galera. Muito obrigado. Gratidão por tudo e vamos que vamos. Vamos que vamos. Até mais. Até a próxima.